Olá a todos, o meu nome é Ana e bem-vindos a mais um vídeo no meu canal do YouTube e honestamente eu estou tão ansiosa para este vídeo, vocês nem sabem, porque vocês, como podem ver pelo título, vou fazer um vlog a ler Guerra dos Tronos pela primeira vez e sim, vou fazer vlogs para todos os livros. Eu estou mesmo muito ansiosa para começar porque eu tenho que gravar esta viagem, ok? Eu tenho que gravar esta jornada, tenho de... Depois, mais tarde, eu simplesmente poder lembrar e voltar atrás e poder ver todos os vídeos, todas as minhas reações, tudo aquilo que eu achava e aquilo que eu pensava, porque não há nada como ler um livro pela primeira vez. Então, o que é que eu sei de Guerra dos Tronos? Eu, por acaso, não sei muita coisa. Porquê? Porque eu nunca vi a série. Exato, eu juro, nunca vi a série e, obviamente, que eu já fui ouvindo algumas coisas. Eu sei alguns spoilers, infelizmente, mas a maior parte da história, por acaso, não sei. Porque sempre que o meu namorado também quer falar sobre isso, eu digo-lhe sempre, não, tu não me podes contar muita coisa porque eu vou ler os livros um dia. E aqui está, o tempo chegou, o dia chegou e eu fico mesmo feliz por não ter ouvido nada daquilo que o meu namorado disse, por me ter esquecido, por nunca ter pesquisado na minha vida a Guerra dos Tronos na net. Eu fico mesmo muito feliz por nunca ter feito isso, porque eu agora vou poder ler tudo pela primeira vez e ficar... choque, ficar espantada, ficar perplexa, com o queixo caído no chão, com tudo aquilo que vai acontecer, porque eu sei que simplesmente vou amar estes livros. Porque isto é fantasia política e eu adoro fantasia política, é o meu subgénero preferido dentro da fantasia, é fantasia política. E o que é a Guerra dos Tronos? É exatamente isso. Portanto, eu estou mesmo muito ansiosa, não sei se vocês conseguem ver, ok, mas eu estou mesmo muito entusiasmada para começar a ler. Eu já tenho o livro, já tenho o e-book, obviamente, tenho o e-book, ok, mas eu tenho quase certeza que eu vou comprar os livros fisicamente, ok? Porque eu tenho que ter as edições em inglês nas minhas estantes. Português, o meu namorado já tem, mas como ele não me deixa escrever nos livros dele, eu vou ter de comprar as edições em inglês, porque eu sei que vai ser um livro que eu vou precisar de anotar. Eu vou ter que anotar todos os meus pensamentos, porque eles são valiosos, ok? São sim. Mesmo que seja só uma frase a dizer tipo, girl, é valioso porque era aquilo que eu sentia naquele momento. E é tão bom, pois, quando nós voltarmos a reler, porque eu sei que vou amar Game of Thrones. E eu sei que vou reler Game of Thrones alguma vez na minha vida. E olhar para trás e ver aqueles pequenos pensamentos e aquelas pequenas anotações que eu tenho no livro, simplesmente não há nada para comparar. Então, bora começar a ler porque eu não posso esperar mais. Então, vamos lá para o meu primeiro update, porque eu já li 95 páginas da Guerra dos Tronos. E, honestamente, ainda não aconteceu grande coisa. E eu sei o que é que vocês podem estar a pensar. Como assim? Ainda não aconteceu grande coisa, mas tu já leste 95 páginas. Porque, primeiro, este livro tem 800 páginas, ok? Portanto, eu ainda vou, nem sequer a 10%. Eu acho que só vou a 10% do livro, se calhar nem isso. Então, obviamente que não aconteceu grande coisa. Eu sei que 100 páginas pode parecer muito, mas honestamente não é. Nestes livros grandes, nunca é. É um bocadinho demoralizante, mas a gente vai continuar. E, então, tal como eu disse, não aconteceu ainda grande coisa, mas já conheci duas das famílias. Conheci, obviamente, os Stark, porque são eles que aparecem primeiro. E, honestamente, eu até gosto deles, ok? Eu gosto deles. Eu acho que eles são pessoas decentes, comparados aos Lannister. Porque os Lannister já fizeram uma coisa que eu já quero que eles dois desapareçam, ok? A Cersei e o Jaime podem desaparecer. Electric chair. Por mim, podiam ter-se encandeado ali, incendiado, e eu não sentia falta, eu juro que não sentia falta mesmo nenhuma. E, honestamente, eu tenho mesmo pena dos Stark, porque eu sinto que tragédia vai acontecer lá, ok? Vai acontecer uma grande tragédia naquela família, porque eu vou falar aqui um bocadinho, assim, um bocadinho por alto, porque eu não quero dar spoilers, porque eu acho que... Eu sei que muita gente já viu a série, mas para quem quer ler os livros, eu não vou dar, assim, muitos spoilers, mas nós temos uma das nossas personagens, que é o Ned, vou-lhe chamar Ned Stark. Eu acho que ele é Eddard, mas vou-lhe chamar Ned para ser muito mais fácil, e ele vive bem no norte, ok? Está isolado, está lá com a sua família, ele mete-se na sua vida, está tudo bem, ele vive bem. E depois o rei dos Sete Reinos vai lá, porque eles eram amigos anteriormente, não é? Eles eram muito amigos, foram eles até que conquistaram e que ajudaram o Robert a ser rei. O Ned ajudou o Robert a ser rei de todos os Sete Reinos, e então o Robert vai lá porque ele quer que o Ned se torne no conselheiro do rei. Coitadinho! E eu sei que vocês podem estar a pensar, mas coitadinho porquê? É uma posição honrada, é uma posição de grande poder, por isso mesmo. É por isso mesmo, porque eu sei que nada bom vai acontecer, especialmente porque o Robert está casado com a Cersei Lannister. E, tal como eu disse, ela não é fluxeiro. Ela simplesmente não é fluxeiro, e eu sei que o Ned, coitadinho do Ned, vai morrer. Eu sei que ele vai morrer, ok? Eu sei que ele vai morrer, porque já tenho aqui o feeling, já tenho aqui o gut feeling que o Ned vai morrer. E eu fico mesmo... Eu já estou triste, sou a 10% do livro e já estou triste, porque uma das personagens que eu gosto vai morrer. Eu sei que pode não ser neste primeiro livro, ou então se for, é mesmo lá para o final, mas eu sei que já vai acontecer, ok? Eu já sei, porquê? Porque os Lannister, aqueles dois, a Cersei e o Jaime, é assim, se eles são pessoas horríveis... São, ok, são. Não, ok, são. São porque, não vou dar o spoiler, mas um dos filhos mais novo do Ned, o Bran,
ele apanhou a Cersei e o Jaime a fazerem coisas que não deviam, ok? E eles são irmãos, atenção, ok? A Cersei e o Jaime são irmãos. Apanhou-os a fazer uma coisa que não deviam, e o que é que o Jaime faz? Tenta matar o Bran, ou então matam. É que eu ainda não sei, eu estou assim um pouco a duvidar porque, opa, vamos a 10% do livro, e uma criança de 7 anos já morreu? Estou achando, coitadinha da criança. Mas eu espero bem que não tenha morrido, ok? Ok, eu ainda tenho assim um bocadinho de fé, porque, opa, coitado do Bran. O Bran simplesmente estava no sítio errado à hora errada, e já morreu. Oh, Jesus, mas... Honey, you've got a big storm coming. Pronto, os Lannister já percebi que não são flaxeiro. Os Stark, gosto deles e adoro o facto de eles terem encontrado 6 lobinhos. Eu sei que são direwolves, mas eu adoro, eu juro-te que eu adoro Animal Companions. Todos os livros que eu contenho animais de companhia, assim, em fantasia, adoro. Especialmente se forem lobos, 10 out of 10, o que é que eu posso dizer? Simplesmente adoro. Obviamente que já conheci o Jon Snow e sim, parece-me um bom rapaz, parece-me um bom miúdo. Ele vai se juntar ao Night Watch, que são, vou chamar, guardas que patrulham a famosa muralha. Porquê? Porque há muitos anos existiam os The Others. Eu acho que na série se chamam White Walkers e então eles estão a patrulhar desde aí, mesmo acreditando que já não existem, que os White Walkers já foram completamente aniquilados, mas obviamente não foram, ok? E isso não é spoiler nenhum, porque no prólogo nós vimos uma pequena companhia a ser atacada por White Walkers. Portanto, eu não sei, pá, eu juro que não sei como é que estas pessoas não acreditam. Acreditem só porque sim, acreditem só pelo sim, estão a perceber, para prevenir. Mas pronto, não há nada a fazer e é completamente normal eles não acreditarem que os White Walkers ainda existem se passado milhares e milhares de anos eles nunca mais apareceram. Ok, não milhares, mas dezenas e centenas de anos, se eles não aparecem, é completamente normal eles não acreditarem. Mas o Jon Snow quer ir para a muralha e, honestamente, parece uma vidinha um pouco solitária, mas eu adorei a forma como o George R. R. Martin descreveu a roupa. A roupa dos Night Watchers, porque nós então no prólogo estamos a seguir a pequena companhia que está a patrulhar a floresta e é mesmo engraçado porque a forma como o George R. R. Martin descreve o lore daquela campanha é simplesmente engraçado. Ele está a descrever do género, ele tinha calças pretas, blusas pretas, a capa era preta, as botas eram pretas, pelo menos ele estava bem vestido para ir para lá, porque os Night Walkers usam tudo preto e honestamente eu não pude conter uma gargalhada porque a primeira coisa que me veio à cabeça foi literalmente o Darkling da Shadowbone, porque há lá uma parte em que ele literalmente entrega um lenço à personagem principal, que já não estou a lembrar do nome dela, mas entrega-lhe um lenço e até o lenço é preto, ok? Aquele homem adora o preto, é a cor preferida dele, vê-se mesmo que ele leva o papel do vilão a sério, porque é todo preto e literalmente foi essa a imagem que me passou pela cabeça quando eu li aquela descrição. Eu tive que me escangalhar a rir, ok? Eu tive que me escangalhar a rir. Mas dentro destas páginas também já conheci a Daenerys Targaryen e coitadinha. Só tenho a dizer isto, coitadinha da rapariga, porque o irmão dela é maluco, o irmão dela é louco, é completamente louco, não está sano daquela cabeça. É assim, eu consigo perceber até um certo ponto o facto de ele querer o reino de volta. Porquê? Porque ele tinha 8 anos quando o Robert e o Ned lhe tiraram o reino e mataram os seus pais e obviamente que ele tem o direito de ficar chateado com isso e de querer vingança, porque ele tinha 8 anos e ainda se lembrava. Só que a Daenerys já nasceu num tempo em que já não havia reino, ela já não era rainha de nada, nem princesa de nada. Então para ela é mesmo muito difícil compreender porque é que o irmão tem tanta obsessão com recuperar o reino em vingança e tudo mais, e eu sinto mesmo muito pena dela porque o irmão não olha a meios para tentar recuperar o reino e coloca-a sempre em situações horríveis e ela não tem escolha senão aceitar essas decisões por ele. E, honestamente, eu quando estava a ler isto, eu estava a 5% do livro e nenhum livro, até hoje, me fez crer que uma personagem morresse a 5% do livro, ok? Eu, literalmente, só tinha lido para aí que 50 páginas eu já queria que uma pessoa morresse. Só o George R. R. Martin para me fazer isto. Mas, honestamente, eu estou aqui a olhar para as minhas notas para ver se não me esqueço de mais nada, mas... eu estou a gostar mesmo muito desta história, estou a adorar, porque eu estou mesmo interessada, já estou intrigada para saber o que é que vai acontecer, porque o Ned, então, que tal como eu referi, o Ned Stark vai com o Robert, ele vai ter de ir para o sul, deixar a sua terra, as coisas que ele adora e ama, e eu sei que a tragédia vai acontecer, e eu mal posso esperar para ver as politiquices que aí vêm, mal posso esperar para ver as traições, as investigações, tudo isso. Eu estou simplesmente super ansiosa, mas sim, para já, a família Stark é a única que eu gosto. Os Lannister podem melhorar, mas para já também estão assim um bocadinho coisas. E o irmão da Daenerys simplesmente foge, ok? Tipo, desaparece. Encandeia-te, não sei, tipo, alguém que lhe faça alguma coisa porque... Opa, eu não sei se aguento muito mais com ele. Pronto, eu agora vou continuar a ler, não consigo ler assim muito durante estes dias, porque eu estou também a ler Rhythm of War, de Brandon Sanderson, que também tem 1300 páginas, ok? Eu sei que fui um bocado louca e um bocado ambiciosa demais, porque Game of Thrones e Rhythm of War
um livro de 800 páginas e outro 1300, boa sorte, Ana, mas pronto, as coisas lá se fazem e vejo-vos no meu próximo update. Ora, vamos então para o segundo update, porque eu já li imensas páginas, eu já li 200 páginas desde que nós falámos. Eu queria fazer um update antes, simplesmente não tive tempo, mas já aconteceu mesmo muita coisa. Então vamos por partes. Eu acho que vou começar por falar sobre os personagens, vamos falar sobre o Ned. O pobre Ned Stark, porque eu no último update disse que ele vinha tragédia, ok? Vinha tragédia para a família dele, porque ele tinha que ir para King's Landing, que é onde está o rei Robert, e com os Lannisters todos. E eu estava certa. Certíssima, mas primeiro, o filho dele, o Bran, aquele que caiu de uma torre, sobreviveu. Ele está bem, quer dizer, está bem, ele ficou paraplégico e nunca mais vai andar para a vida toda, mas tendo em conta as circunstâncias, ele até está bastante bem e ele ainda não acordou, ele esteve inconsciente durante muito tempo e o pobre Ned não se pôde despedir do seu filho, do Bran, então ele teve de partir com a Arya Sansa para King's Landing, a mando do Robert. E é lá que as coisas vão começar a desenrolar, porque ele primeiro chega lá e então está a conhecer as pessoas da corte, está a conhecer toda a gente e ele de repente percebe-se que aquilo não é mesmo lugar para ele, King's Landing não é para ele, porque ele não é uma pessoa política, ele não é político, ele não gosta de joguinhos, mas tudo o que fazem lá naquela corte é joguinhos. Eles só sabem jogar joguinhos mentais, traições, pequenas, forma como eles dizem as coisas, as palavras que usam, e o Ned agora vai ter que estar atento a tudo a isso, e é uma coisa que ele não gosta. Ele simplesmente estava tão bem lá no norte. Porquê que ele foi? Juro-te, porquê que ele foi? Mas as coisas vão começar a aquecer quando ele encontra a mulher dele, a Catelyn, lá também em King's Landing. Ela não era suposto ir, era suposto ficar no norte com o filho mais velho deles, o Robb, porque é ele agora que vai ser o Lord do Stark, porque o pai então aceitou o cargo para ir para King's Landing. Mas a Catelyn está lá porque numa das noites em que ela estava no quarto do Bran, porque ela, desde que o Bran ficou inconsciente e paraplégico, ela esteve sempre à beira dele, nunca saiu do quarto até, nunca tomou banho, não comia, não fazia nada disso, não deixava o filho de parte, e ela só deixou porque uma noite tentaram assassiná-lo a ele, e ela, por sorte, estava lá e conseguiu impedir que algo acontecesse ao Bran. Então ela percebe-se, ok, o meu filho não caiu daquela torre, alguém o empurrou e vamos tentar descobrir quem foi, porque ela própria, ela tinha uma irmã, que o marido dela também morreu, que era o antigo senhor, que eu já não me lembro do nome dele. Ele era o antigo braço direito do Robert, ou seja, ele era aquele que estava a ocupar o lugar que o Ned agora ocupa. E então isto é tudo muito suspeito, obviamente. Se eu suspeito dos Lannisters, claro que sim, ok? Quem é que não suspeita dos Lannisters, por amor de Deus? Então,
ela vai até King's Landing para falar com o Ned e para dizer aquilo tudo que descobriu, e é agora que o Ned vai começar a questionar mais pessoas na corte, a perguntar, ok, o que é que o marido da irmã da minha mulher andou a fazer? Quais foram as últimas coisas que ele andou a fazer até ficar misteriosamente doente? Porque ele ficou misteriosamente doente e morreu de doença. Ele acha que foi envenenado e acha muito bem, porque claro que foi. Claro que foi envenenado. E ele descobre que a última coisa que ele andava a fazer era investigar as árvores genealógicas dos Lannister. E isso é muito suspeito. É muito suspeito, porque agora estou-me a questionar, ok, será que os filhos da Cersei e do Robert, que é o Joffrey, e os outros dois que eu não me lembro o nome, ok, lamento, mas eu não me lembro o nome deles, será que são mesmo filhos do Robert? Porque era isso a última coisa que ele estava a investigar. E é tudo muito suspeito, porque eu lembro-me da descrição que o George R. R. Martin deu do Joffrey e dos outros dois filhos. São todos loiros de olhos azuis. E isso é muito estranho, porque o Robert tem cabelo castanho e olhos castanhos, e todos nós sabemos que esses géneros são dominantes em relação aos olhos azuis e loiros. That's suspicious. E nós sabemos o que é que a Cersei e o Jaime andam a fazer. Não preciso explicar mais, pois não? Então pronto, eu acho que é isso que o Ned vai descobrir, e isso vai causar-lhe a morte? Claro que sim, claro que vai. Pronto, mas até agora isto foi o que aconteceu com o Ned e com a Catelyn. Agora vamos falar das filhas deles, que é a Arya e a Sansa, e coisas também horrorosas lhe aconteceram, pobrezinhas. Quando eles chegaram a King's Landing, a Arya, tal como todos nós sabemos, ela é muito Maria Rapaz. Ela adora brincar na rua, sujar-se, andar a lutar com espadas, etc. E houve uma vez que ela decidiu fazer isso. Ela foi com um amigo que ela tinha, que é o filho de um talhante, foi brincar para longe, enquanto que a Sansa foi sair com o Joffrey, porque eles estão noivos e eles vão se casar quando forem mais velhos, que é para a Sansa se tornar rainha. Então a Sansa está muito feliz, está muito contente, porque ela sente-se uma princesinha, ela está à beira do futuro rei, oh meu Deus, eu quero impressioná-lo, eu quero fazer com que ele goste de mim, e tudo bem, o passeio corre muito bem, até o Joffrey encontrar a Arya a brincar com o filho do talhante às espadas. E claro, o Joffrey, sendo o Joffrey, não os podia ter deixado em paz. Então ele começa literalmente a fazer bullying ao filho do talhante, ele pega na própria espada dele, e depois ele diz assim, vamos lutar, vamos, se tu és homem, mostra-me que vales, e ele está literalmente com um pau. É por isso que era uma espada de madeira, é um pau. Mas mesmo assim o Joffrey faz-lhe imenso bullying, e claro que a situação não acaba bem, porque depois a Arya decide proteger o amigo e magoa o Joffrey, magoa um bocadinho o Joffrey, mas o pior é que a loba da Arya magoa o Joffrey, e magoa-o bastante, magoa-o muito no braço, morde-lhe o braço todo. Ele infelizmente não vai perder o uso do braço, quem me dera que ele perdesse, mas não vai. E ele vai ficar bem, mas claro, sim, é uma ferida muito grave. E então a Arya está em apuros, e o Ned vai ter de tentar defender as filhas, ele tenta defender as filhas, e então vão ser um género de um julgamento, mas é tipo uma audiência para tentar saber o que se passou. A Arya conta a verdade, o Joffrey obviamente que conta uma mentira completamente estúpida, e ele simplesmente diz que foi ela que o atacou, e foi o filho do talhante também que a atacou juntos, eles atacaram, e depois a loba dela também, e o Ned consegue apaziguar um pouquinho as coisas. O problema é que a Sansa, ela, em vez de ajudar a irmã a defender a irmã, ela simplesmente diz que não se lembra de nada do que aconteceu, porque foi tudo muito rápido. É assim, se eu fiquei chateada com a Sansa, claro que fiquei chateada com a Sansa. Se eu consigo perceber o lado dela um pouquinho, porque ela quer ser rainha, é algo que é muito... É uma honra, é simplesmente uma honra tu seres rainha, é aquele poder. E ela já está um pouquinho embeiçada com esse poder e com esse cargo que ela vai ter no futuro, e obviamente que ela não quer estragar a relação que ela tem com o Joffrey. Ela não quer chatear o Joffrey, ela também não quer estar mal vista perante o Robert e a Cersei. Eu percebo que ela diga que não se lembra, mas mesmo assim é a tua irmã, ok? É a tua irmã, é a Arya, e tu sabes aquilo que aconteceu. E simplesmente não queres acreditar que o Joffrey não é o príncipe encantado que tu estavas à espera. Mas pronto, I digress. Fiquei muito chateada com o que depois a Cersei fez, porque obviamente que o Robert, sendo muito amigo do Ned, não castigam ninguém. Ele simplesmente disse para terem mais cuidado e para o Ned ter mais pulso na filha, na Arya, porque ela faz aquilo que quer e é muito mimada. E sim, de certa forma é. E ela ainda não cresceu muito bem, mas... Coitada, também só tem 9 anos, não é? Coitada. Mas pronto, o Robert foi bastante leniente, só que a Cersei não acha justo, então diz que tem que matar o lobo que mordeu o Joffrey. Só que o lobo da Arya fugiu, ela conseguiu afugentá-la atirando-lhe pedras e paus e tudo mais. Então o que é que o Joffrey decide fazer? Ou melhor, o que é que a Cersei decide fazer? Nós temos aqui um lobo, que é o lobo da Sansa, que é a Lady. Então, vocês como podem saber, matam a loba da Sansa, o que é mesmo uma grande injustiça. A Sansa fica simplesmente desolada, ela não sabe o que fazer, a Arya também, e a relação das duas nunca mais vai ser a mesma, porque a Sansa vai olhar sempre para a Arya do género, tu mataste-me o lobo, foi por tua causa. Se tu não tivesses feito aquilo com o Joffrey, se tu não tivesses defendido o filho do talhante, porque é só um filho de um talhante, isto não tinha acontecido. E opa, são situações muito complicadas, eu fiquei mesmo triste, ok? O Joffrey é horrível, disto tudo é isso que eu retiro. O Joffrey é uma pessoa horrível, é um miúdo mimado, eu juro que eu não sei quem é que lhe dá aquela educação. Não lhe dão, o problema é esse, é que não lhe dão a educação. Ai meu Deus do céu, mas sim, opa, eu fiquei aqui com uma raiva aqui assim no interior, porque como assim o lobo já morreu?
Tipo, ainda não vamos a meio do livro e um dos lobos já morreu. Eu sei que alguns vão morrer. Eu sabia que eles iam morrer mais tarde, mas tão cedo? Oh, meu Deus. Ok, portanto, em King's Landing está tudo a correr mal. Está tudo a correr mal, aquilo é uma desgraça. O Ned agora vai começar a descobrir coisas que não devia descobrir, que não se devia meter. A Arya já está um bocadinho mais educada. Ela continua a aprender a lutar com espadas, mas ela também já se apercebe que, ok, eu não posso estar sempre a ser rebelde, eu não posso estar sempre a berrar com as pessoas. E é bom ver esse crescimento por parte da Arya. O Jon Snow está lá na muralha e não é uma vida fácil, porque ele achava que ia ser completamente diferente, mas está rodeado de criminosos, não é uma coisa boa. E não só, ele também tem muito orgulho em dizer que sabe lutar com espadas e que teve um grande treino, e isso é motivo para ter orgulho, mas eu acho que foi muito bom aquela cena que o George R. R. Martin escreveu em que ele era um bocadinho arrogante demais, do género, eu sou o melhor aqui com espadas, não sei o quê. Claro que sim, ele claro que vai ser o melhor com espadas, quando ele foi literalmente o único que teve possibilidades para ter um professor de jeito, enquanto que os outros todos são talhantes, são agricultores e simplesmente cometeram crimes e depois foram para lá. Eles nunca tiveram alguém que os ensinasse a lutar direito com espadas, então o Jon Snow vai se dedicar a eles e vai mesmo tentar lhes ensinar como lutar com espadas e como serem melhores e como aumentar a qualidade dos guardas ali na Night Watch. E é uma vida solitária, uma vida bastante solitária, mas eu acho que combina com ele, eu acho que combina bastante com ele e com o Lobo, e não se passa lá muita coisa lá. Com o Tyrion é o único que eu gosto, ok? É o único Lannister que eu gosto, porque ele é simplesmente altamente, eu acho que ele tem mesmo um grande coração. Ele, apesar de tudo aquilo que ele sofreu por ser anão, e tudo aquilo que ele ainda sofre por ser anão, ele tem a maior compaixão de todos os Lannisters que eu já vi, porque ele ajuda o Jon Snow, dá-lhes conselhos, ele dá-lhe força. Ele também foi muito querido e muito empático para quando o Bran sofreu aquele acidente. Ele foi, ele é simplesmente... Ele gosta das pessoas, sabem? E sim, ele é um pouco sarcástico e às vezes questionas do género, queres mesmo saber dele ou não queres saber? Mas ele, ultimamente, no fundo do coração, eu acho mesmo que ele quer saber. E eu adoro porque ele é o único que consegue fazer frente ao Joffrey. Ele é o único que está ao trabalho de fazer frente ao Joffrey. Eu simplesmente adorei a cena quando ele deu tipo 3 chapadas porque o Joffrey não queria dar as suas condolências ao Ned e à Catelyn por causa daquilo que aconteceu ao Bran. Mas obviamente que o Tyrion foi de gente, vais ser o futuro rei, claro que tens de dar as condolências, vai ser educado, vai dizer, vai-te ajoelhar, dizer que lamentas tudo aquilo que aconteceu ao Bran, e ele não queria ir, então o Tyrion simplesmente começa-lhe a dar chapada atrás de chapada, e ele, eu vou dizer à minha mãe, e o Tyrion tipo, bom, pumba, vai lá então dizer à tua mãe que eu te bati, pai, mas é pedir desculpa e condolências e dar os teus sentimentos à família Stark. Eu simplesmente adoro o Tyrion por causa disso, porque ele é o único que literalmente consegue fazer frente ao Joffrey. Não que os outros não consigam e que tenham medo do Joffrey, é simplesmente, ele é um filho mimado e ninguém só o trabalho disso, porque ele vai ser o futuro rei, então ninguém quer estar do seu lado mau quando ele for rei, mas o Tyrion não tem medo disso. A Daenerys já casou com o Khal Drogo e no início, senti mesmo muita pena dela, porque a vida não era fácil, era uma pessoa completamente desconhecida, ela estava casada com um homem desconhecido, um brutamontes, porque eles são muito brutamontes, mas é incrível ver o quanto ela começou a aceitar esse seu papel aos 14 anos. E eu agora sou a rainha dos Dothraki, eu sou a mulher do Khal Drogo e eu vou ter esse papel em conta e eu vou mostrar que consigo ser uma rainha e consigo mandar. E é tão bom ver ela a enfrentar o irmão pela primeira vez, porque o irmão fazia-lhe tanto bullying, o irmão tratava tão mal, e ela tinha sempre medo de o irritar porque ele batia-lhe imenso. E agora o facto de ela ter este cargo e poder dizer tipo, não, tu não vais mandar em mim, stunning, slay, queen, yes, we need this. Oh meu Deus, porque, a sério, ele ainda não morreu e cada vez que ele abre a boca, só me apetece, eu só me apetece estrangulá-lo. Estou mesmo literalmente à espera que alguém lhe mande uma flechada no meio dos olhos porque está farto, simplesmente tipo, fartei-me dele, ok? Fartei-me. Mas a Daenerys ainda tem um bocadinho de compaixão por ele, porque é o irmão e é a única família que ela tem e ela continua a tê-lo ao seu lado, mas eu gosto do facto de ela estar a defender cada vez mais do irmão. Ok, de uma forma mesmo muito resumida, isto foi tudo aquilo que aconteceu até agora. Estou tão ansiosa para continuar a ler, porque eu estou mesmo a gostar disto. Eu sei que às vezes posso falar um pouco mal dos personagens, Lannisters, ok, é literalmente só dos Lannisters, mas eu estou mesmo a gostar desta história, eu sinto que isto vai ficar cada vez mais épico e eu mal posso esperar para saber por onde é que o George R. R. Martin nos vai levar, por que caminho é que nos vai levar. Eu já sei que o Ned se vai meter em sarilhos, eu não quero que o Ned se meta em sarilhos, mas já sei que isso vai acontecer. E sempre que o George R. R. Martin nos introduz uma nova personagem, eu fico sempre de pé atrás, porque eu fico sempre de género, será que eu posso confiar em ti? Será que tu és de confiança? Será que tu não vais trair as minhas personagens preferidas, a.k.a. todos os Stark, literalmente? Eu tenho tanto medo porque o Ned encontrou o Littlefinger, ele era um dos melhores amigos da mulher dele quando eram mais novos, e ele, aliás, continua a gostar da mulher do Ned, da Catelyn, e é por causa disso que ele está a ajudá-los, não porque ele gosta do Ned, mas porque ele gosta mesmo muito da Catelyn. Mas eu fico sempre com o pé atrás do género, será que tu gostas da Catelyn o suficiente para os ajudar realmente? Ou será que lhes vais passar a perna? Não sei, mas vou continuar a ler, estou mesmo a adorar, e eu prometo-vos que só vou ler 100 páginas e depois venho aqui dar-vos um outro update, porque senão os updates ficam mesmo muito longos.
e há tanta coisa. Eu não sei se me escapou alguma coisa ou não, espero bem que não, mas se eu estou a adorar isto, estou. Eu juro por tudo, se a Sansa não para com estas historinhas, ela literalmente está obcecada, ok? Obcecada com as histórias que ela ouviu dos cavaleiros e não vê outra coisa. Ai, opá, eu juro, tipo, para, ok? Para. O Joffrey não é assim tão bom, ok? Parou. Finalmente, morreu, foi embora, não está neste mundo, graças a Deus, ok? Este é literalmente o maior alívio que eu tenho. Cá estou eu para mais um update e eu finalmente já cheguei a meio do livro e a única coisa que eu tenho a dizer é que a Guerra dos Tronos vai-me pôr velha 10 anos. Eu não estou a gozar, vai-me pôr velha 10 anos, literalmente 10 anos, porque a quantidade de stress que eu tenho, ok, a quantidade de stress que eu tenho e que eu sinto a ler este livro, eu não consigo, tipo, nenhum livro me fez ter tanto stress até agora como a Guerra dos Tronos. Eu não estou a perceber, mas claro, já houve mais desenvolvimentos. O Ned está em grandes sarilhos. Claro que sim. Tenho a dizer que ele vai se meter em sarilhos e obviamente que já se meteu em sarilhos, não é? Ele ainda não descobriu nada de importante, mas o facto de estar sempre a fazer perguntas e a questionar em King's Landing, obviamente que as coisas não vão correr bem. O torneio que foi feito em nome dele e para celebrar o facto de ele ser tornado o braço direito do rei, correu bem, mas uma das testemunhas com quem ele queria falar morreu num acidente, porque, às vezes nos torneios são coisas que acontecem, não é? São coisas que, podem acontecer, qualquer um pode morrer, mas por grande coincidência, esse foi o único que morreu, por isso, claro que não foi coincidência nenhuma, claro que não. E as coisas só lhe correm mal, o problema é esse, é que as coisas estão-lhe sempre a correr mal. Eu posso dizer que tenho pena do Ned, mas de certa forma eu não tenho, ok? Eu não tenho assim grande pena do Ned, porque ele que vai embora. Ele que deixa o Robert, que deixa King's Landing, eu não sei. E a pior parte é que, com tudo aquilo que tem vindo a acontecer, ele tem vindo a descobrir cada vez mais algumas pequenas coisas que se vão juntando ao puzzle. Mas ele agora tem a oportunidade de sair. Ele literalmente tem a oportunidade de sair porque ele e o Robert desentenderam-se em relação à Daenerys, porque o Robert descobriu que a Daenerys está grávida do Khal Drogo e obviamente que se for um filho, o Robert está em apuros porque ela pode vir a reclamar o trono para o filho dela porque eram os Targaryen que estavam lá primeiro. Obviamente o Robert fica com o rabo entre as pernas, fica super ansioso e o que ele quer fazer é literalmente matar a Daenerys, apesar dela ter 14 anos. Matar a Daenerys e o bebê. O Ned, como sendo um homem honrado, não quer que isso aconteça. Ele é de género, oh meu Deus, Robert, tipo, como é que tu consegues dizer uma coisa dessas? E eles entendem-se, então o Robert simplesmente diz, estás despedido, volta para o Winterfell e nunca mais apareces à minha frente. Que grande oportunidade, literalmente, que grande oportunidade, o Ned pode ir embora. E ele estava, ele ia embora, ele ia literalmente embora o mais rápido possível. Ele e as filhas e depois o resto do pessoal ia mais tarde, porque ele literalmente queria ir embora, porque ele sabia que o facto de ele já não ser o braço direito do Robert ia fazer com que ele já não tivesse certa proteção. Então ele ia embora, só que depois o Littlefinger, que o tem vindo a ajudar, convenceu a ir a mais um bordel, uma casa de prostitutas, porque acho que estava lá uma informação importante. Eles foram e, obviamente, o Ned, ao voltar para o palácio, quem é que encontra? O Jaime Lannister, que obviamente as coisas não correm bem, ok? As coisas não correm bem. Ele tenta matar o Ned, mas ele decide que, ok, o melhor é não matar o Ned, não quero chatear ninguém. Só que depois ele vira-se para os guardas deles e simplesmente diz, ok, não matem o Ned, mas matem os homens que estão com o Ned. O Ned, como nós já sabemos, é um homem completamente honrado, obviamente vai tentar defender os seus homens e ao fazer isso, ele cai do cavalo, um cavalo cai em cima dele e parte a perna. E agora está preso em King's Landing. É de género, eu não sei, eu juro, eu não... É que eu não sei mesmo o que dizer, sabem? É que eu não sei mesmo, porque eu estou aqui de género, Ned, vai embora, corre. Tu tipo, não andes, corre, desaparece daqui, vai-te embora. E ele não vai.
Ele não vai, ele agora é que não vai conseguir mesmo porque está com a perna partida. Olha que bom. Opa, eu juro, eu não... Coitado do Ned, eu não sei, coitado do Ned. What's going on? What's going on? Talk to me. I'm done. Cut the show. I'm done. Take me off. Depois temos o Tyrion também está em bastantes apuros porque ele está literalmente a ser acusado por ter tentado assassinar o Bran porque a adaga que foi usada para tentar o assassinato é supostamente do Tyrion. Ele nem sequer viu a adaga porque a Catelyn não a tem, o Ned é que ficou com ela. E agora a Catelyn encontrou a caminho do Winterfell porque ela estava a regressar a casa, o Tyrion estava a voltar do Winterfell, encontraram-se e ela agora levou para as terras da sua irmã porque, como nós já bem sabíamos, a irmã dela estava casada com o antigo braço direito do Robert que morreu misteriosamente. E agora já sabemos que, ok, foi um assassinato, ok? Claro que foi. Ninguém morre de uma doença misteriosa de um dia para o outro. Obviamente que a irmã não está a gostar nada porque tem literalmente um Lannister à frente dela, uma pessoa da família que matou o seu marido e depois tentou, muito provavelmente, se pudessem fazer mal a ela e ao seu filho. Ou seja, olha, está tudo a ir para cá abaixo. É literalmente isto, está tudo a ir pelo charco. Eu não sei mais o que dizer, eu só sei que esta história está literalmente a pôr-me com uma ansiedade maluca, mas honestamente, se isto vai ser 5 estrelas, 100%. Eu não consigo dar outra coisa à Guerra dos Tronos porque é isto que os livros são supostos fazer, sabe? É suposto fazer-nos sentir. Estas personagens são mesmo muito complexas, das mais complexas que eu já li, estão tão bem trabalhadas, não são perfeitas, nenhuma personagem aqui é perfeita. Obviamente que eu tenho mais carinho pelo Stark, porque eles são muito honrados, porque o Ned é honrado, logo os seus filhos também vão ser, ou para já parecem-me ser, mas mesmo assim eles têm alguns defeitos. A Sansa tem defeitos, apesar de eu não gostar muito dela e não gostar muito da sua atitude, eu consigo perceber porque é que ela está a agir da forma que está a agir, e eu consigo entendê-la, tal como eu consigo entender a Arya. E isso é tão bom de se ver, eu adoro simplesmente quando tem personagens tão complexos e uma história tão cativante, porque apesar de serem 800 páginas, juro que não parece que parece que as páginas estão a voar, parece que estou a ler tão depressa e só quero ler porque a cada capítulo nós temos sempre mais uma pista, mais uma coisa a acontecer que leva a história para a frente. Honestamente, eu não sei como é que eu demorei tanto tempo a pegar nestes livros, eu arrependo-me muito. Arrependo-me imenso de não ter pegado nestes livros mais cedo, porque isto é uma obra-prima, gente, é uma obra-prima, isto é fantástico, e eu sei que vou adorar os próximos livros que vêm aí, porque isto só pode ficar cada vez melhor. Eu adoro politiquices, o que é que eu posso dizer? Politiquices são da melhor coisa que há, e eu recomendo vivamente vocês a lerem. Sim, é um livro denso, o George R. R. Martin escreve de uma forma mesmo muito bem, a escrita dele é fenomenal, mas vale a pena, vale tão a pena. Eu sei que a série ainda não está acabada, e eu não sei quando é que o George R. R. Martin vai publicar os outros livros, se é que os vai publicar algum dia, mas continua sempre a valer a pena vocês lerem isto, porque mesmo que não haja um final, o que é triste, mas mesmo que não haja um final, vale sempre a pena vocês conhecerem esta história destas personagens, porque, é tudo tão bom, mas sim, tenham atenção porque vai-vos dar stress, ansiedade, um bocadinho de depressão, vocês podem vir a arrancar os cabelos como ontem estava, quando eu literalmente estava a ler Ned, vai-te embora, puma, partiu a perna, boa. Agora é que não vais embora mesmo, porque mesmo que quisesses andar, nem conseguias andar. Não, olha, juro, eu não sei o que é que vai acontecer, só sei que eu vou ter de continuar a ler e depois venho-vos aqui dar um outro update. Este é literalmente o último update de Game of Thrones porque eu já terminei de ler o livro. E, gente, o stress, ok? O stress que eu senti a ler este livro, inigualável. Tipo, nada se compara com este livro, porque a ansiedade que eu tive por estas personagens, ok? Eu nunca me senti assim a ler um livro, juro por tudo que não, porque as suas ações são... eu só queria arrancar os cabelos, só me apetecia arrancar os cabelos. E claro, como eu vim a dizer... Claro que tudo acabou mal para o Ned e pronto, o Ned foi desta para melhor. Eu acho que não é assim um spoiler tão grande, porque a maior parte das pessoas já viu a série, mas sim, no final deste livro o Ned já não está cá, já não está connosco e agora, obviamente, se vão disputar
uma série de ações que só vai... Opa, as coisas só vão para pior. Porque agora o filho mais velho do Ned, o Robb, vai ter de vingar a morte do pai, ou seja, literalmente declarar guerra aos Lannisters, está literalmente a reunir o exército do norte todo, está a reunir o norte inteiro para depois invadir King's Landing. Temos os Lannisters a tentar pensar numa estratégia para não serem invadidos pelos Stark. Então a estratégia deles é, ok, nós temos aqui a Sansa, ela é a nossa refém e vai continuar a ser a nossa refém. A Arya conseguiu fugir porque, ao menos, ela é útil. Porque podemos queixar-nos e dizer, oh meu Deus, ela é tão Maria Rapaz, é tão mimada, ela nunca respeita o pai, mas pelo menos o facto dela ter feito isso tudo, ao menos consegue fugir. Enquanto que a Sansa não consegue fugir, porque ela não sabe fazer outra coisa senão falar de uma forma muito bonita e estar bonita. Portanto, eu não percebo as pessoas que criticam a Arya, porque ela ao menos conseguiu ser útil e fugir. É isso que está a acontecer. E pronto, e está tudo aí pelo charco, né? Está tudo aí pelo charco, porque a Catelyn está a ajudar o filho Robb. Nós temos o Jon, que apesar de estar na muralha, ainda não viram um White Walker, ainda não viram os Others, como eles costumam dizer. Mas já se apercebeu de que alguma coisa de má se está a passar, porque um dos Rangers que faz parte e que também está na muralha, encontraram 2 Rangers mortos. E um deles decidiu voltar à vida, que é uma consequência dos White Walkers. Os White Walkers literalmente conseguem transformar as pessoas, corpos, em zombies. Foi isso que aconteceu, então eles estão no género, ok, alguma coisa de facto está a passar, winter is coming, finalmente. Depois, do outro lado do mundo, nós temos a Daenerys, coitadinha da Daenerys, opá, tanta coisa lhe correu mal, é que ela estava bem, mas depois foi literalmente um descarrilar de situações em que ela ficou no fundo do poço. Ela não consegue ir mais fundo porque o marido dela, o Khal Drogo, morreu. O filho que ela tinha, que ainda não tinha nascido, também morreu. E ela agora está naquela situação em que, ok, eu já não tenho o meu marido, já não tenho nada que me proteja. O que é que eu vou fazer? A sorte é que ela conseguiu chocar os ovos de dragão e agora tem 3 dragões e as pessoas respeitam-na. Porque se não fossem pelos dragões, eu não sei o que é que lhe ia acontecer, juro por tudo. Mas, sim, ela vai se tornar uma rainha, vai se tornar uma rapariga imparável, vai ser senhora. Porque quem é que não se tornava imparável com 3 dragões? Quem é que não tentava conquistar um reino com 3 dragões? Até eu, ok? Até eu iria tentar conquistar alguma coisa porque tenho 3 dragões. Quem é que me pode fazer mal? Estão a perceber? Mas, tirando tudo isto e todos os meus sentimentos pela história, este livro é definitivamente... eu não vou dar 5 estrelas, vou dar 4.5, porque eu não gosto muito de como o autor descreve a Daenerys. Eu acho que com a Daenerys ele é um pouco... Não é sexual, mas menciona muito o corpo dela e eu não gosto muito quando ele faz isso. Ele não faz isso com a Catelyn ou com a Sansa, nem com a Arya, ou seja, as outras personagens femininas ele não faz isso, mas com a Daenerys é sempre uma coisa que surge e eu não gosto muito, então eu vou tirar meia estrela por causa disso. Mas se este livro é incrível, ok? O mundo não é muito original, é um mundo muito inspirado na Europa medieval, o que não há problema nenhum, porque eu adoro, ok? Eu adoro espadas, tudo tem a ver com reinos e politiquices, monarquias, eu estou lá, ok? Por isso, adorei o mundo. Sistema mágico, não há... É assim, há magia, mas não tem grande papel na história, então eu não sei dizer muito o que é que a magia faz, o que é que não faz, porque simplesmente não é falado, ok? É literalmente os rituais, um feitiço para ali, um feitiço para lá, mas são simplesmente coisas que não têm grande influência na história. No que diz respeito à história, incrível. Isto foi literalmente a melhor fantasia política que eu já li em toda a minha vida. Vocês não estão bem a ver, porque esta história, apesar de ser simples, porque é uma coisa tão simples, é o Ned ir para King's Landing, tornar-se no braço direito do rei, do seu antigo amigo, o Robert, depois de descobrir todas aquelas coisas que estão a acontecer em King's Landing, o plot que os Lannisters estão a fazer para tentar matar o Robb para depois eles irem para o poder, tudo isso é um plot bastante simples, mas, opa, é tão viciante, é literalmente as coisas mais viciantes, porque é só traições, pessoas, é traições, são politiquices, é palavras aqui, palavras outro, nós temos de ter atenção àquilo que as pessoas dizem, como é que elas o dizem. Incrível, e depois a cada capítulo há sempre uma coisa a acontecer. O George R. R. Martin está sempre a adicionar coisas e apesar de os plotlines da Daenerys e do Jon parecerem um pouco afastados do plotline principal, porque para já estão, mas nós sabemos que eles vão convergir a um certo ponto, porque a Daenerys, apesar de não estar em King's Landing, está bastante longe, ela está literalmente a preparar-se para tentar conquistar os 7 reinos, para tentar voltar a sentar-se no trono onde estava o Robert. O trono porque os Lannisters estão a lutar. E apesar do Jon estar na muralha, no sítio mais norte possível, literalmente, e afastado de todo o mundo, nós sabemos que os Others, que os White Walkers, vão ter um impacto também na história mais tarde. Ou seja, está tudo interligado, há sempre uma coisa nova para descobrir, a história é simplesmente incrível.
As personagens são a melhor coisa deste livro, ok? Porque as personagens são complexas. E toda a gente, ok? Toda a gente deve adorar personagens complexas. Elas não são perfeitas. Mesmo os Starks, que eu adoro imenso, eu adoro a família Stark, eles não são perfeitos. Cada um tem os seus defeitos. E esses defeitos têm, de facto, consequências na história. São complexas. Ninguém é bom, ninguém é mau. São pessoas. E eu acho que é isso a melhor coisa que o George R. R. Martin tem, é o facto de descrever as personagens da forma que pareçam pessoas, parecem seres humanos. Porque, por exemplo, sim, a Sansa irritou-me imenso, claro que me irritou, mas eu consegui percebê-la porque ela tem 12 anos. Ela tem 12 anos, foi educada de uma certa forma, ela queria ser rainha e quer ser rainha, ela está literalmente babada por esse lugar, então é normal que ela não consiga ver o Joffrey por aquilo que é. É normal que ela não consiga ver o mesmo que a Arya vê, porque a Arya tem uma perspectiva completamente diferente. Ou então mesmo o Ned não querer matar a Daenerys. É honrado, claro que é honrado, mas se é algo que vai ter consequências no futuro, claro que sim, como nós podemos ver, a Daenerys tem 3 dragões e obviamente que os vai usar para tentar conquistar o reino. Estão a perceber? Eu recomendo tanto este livro. Sim, não está acabado, não está escrito, não sabemos quando é que o George R. R. Martin vai voltar a publicar o livro, quando é que ele vai acabar, mas se vale a pena, vale. Ok, eu recomendo tanto este livro porque isto tornou-se famoso por alguma razão, foi. A série tornou-se viral por alguma razão, foi. É porque esta história e estas personagens são realmente das melhores coisas que eu já li e eu arrependo-me profundamente, ok? Arrependo-me profundamente de não ter lido isto ou começado a ler isto mais cedo. Eu estava sempre tão intimidada, com medo de que, ok, isto não vai ser tão bom como as pessoas dizem, mas é. Ok, gente, é tão bom como as pessoas dizem, é tão bom como as pessoas fazem crer. Por isso, não tenham medo, ok, de pegar nestes livros. Sim, são livros grandes, são, mas leiam com calma, leiam com cuidado, porque a própria história é densa, as próprias personagens são densas, são complexas, por isso também leiam com calma e cuidado, mas, opa, eu, ok, adoro o facto de ter começado esta viagem, porque eu mal posso esperar para ler o segundo livro. Estou a tirar uma pausa um bocadinho, que é para também processar a história e tudo mais, mas incrível, ok? Incrível. Eu não podia recomendar mais esta história, mais este livro. Por favor, leiam, ok? Vai valer a pena, vale a pena, mesmo que não seja acabada, eu juro por tudo que vale a pena lerem este livro, especialmente se vocês forem fãs de fantasia política. E é assim que terminei este reading vlog, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que não faço muito vlog, muito b-roll, mas eu prefiro falar assim, ser muito mais pessoal e dar muito mais as minhas opiniões, mas, mais uma vez, espero que tenham gostado deste reading vlog. Claro que me vou filmar a ler o segundo livro, Clash of Kings, obviamente que sim. Eu vou literalmente fazer um vlog desta jornada toda a ler Game of Thrones, porque eu quero me recordar, ok? Quando eu for velhinha, eu tenho que me recordar destes momentos de como é que eu me senti pela primeira vez, porque não há nada, gente, não há nada como ler um livro pela primeira vez, e honestamente eu já sinto inveja. Eu acabei este livro hoje, eu já sinto inveja de quem pode ler Game of Thrones pela primeira vez, literalmente. Sendo assim, despeço-me aqui, vemo-nos no próximo vídeo com a Clash of Kings. Deus!